O que galinha caipira come? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Gostou? Espera a vinheta. Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando, proprietário do Sítio Sancaipe. Vamos aqui falar um pouquinho sobre criação de galinha caipira para você. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixa um comentário, diz o que você achou do vídeo, diz se você sugere algum outro tema, deixa sua dúvida que a gente vai responder. A alimentação de galinha caipira é uma coisa que fica muito na cabeça do criador, sem saber exatamente o que é que vai fazer, se vai dar ração, se não vai dar ração, se é capim, qual é o alimento ideal para se dar, e a gente vai tirar essa dúvida de você hoje. Mas antes a gente precisa falar sobre algumas coisas para poder colocar alguns conceitos interessantes aí na cabeça da gente, para a gente poder permear. A gente hoje vai falar sobre alimentação, alguns conceitos aí sobre alimentação de galinha caipira, mas a gente precisa que você entenda sobre linhas de pensamento do que é galinha caipira. Então existe a linha de pensamento de que acha que galinha caipira é uma raça, que galinha caipira é uma linhagem que descende daquelas galinhas que vieram do descobrimento e foram se desenvolvendo até hoje. Outra linha de pensamento, que é a que a gente segue, é que galinha caipira é um sistema de criação. Quando você coloca a galinha, imprime a ela um sistema de criação, de manejo, né, que principalmente é pautado em bem-estar, em liberdade, sensação de liberdade e expressão de características ancestrais, isso compõe uma série de coisas que você pode ter numa criação de galinha caipira. Sabendo disso, você vai ligar aí com a linha de criação que você vai permear. A gente indica sempre, quando você vai fazer uma criação de galinha caipira de comercial, uma galinha que vai gerar renda para você e para sua família, uma renda principal, até mesmo uma renda principal, é interessante que você tenha esse pensamento aí de sistema de criação, que é o mais comum. E uma criação comercial, você precisa ter principalmente previsibilidade. Você saber que dia e quando é que sua galinha realmente vai render, quando ela vai chegar no peso, quando ela vai começar a pôr ovos, que peso você quer que ela fique. Então, só imprimindo um manejo de sistema de criação correto, com as galinhas corretas, com a linhagem correta, que você vai conseguir ter essa previsibilidade. Outra coisa que você precisa entender também é sobre desenvolvimento. Essas aves terão um desenvolvimento durante um período que você vai escolher, se for para abate, ou um período fixo, se for de poedeira, que começa entre 18 e 20 semanas a pôr. Então, durante esse período, ela vai ter um desenvolvimento que você precisa acompanhar. Esse desenvolvimento, normalmente, você vai ter melhores resultados com aves híbridas. Não quer dizer que a galinha de capoeira, algumas dessas que você tem por aqui, também você não consiga uma previsibilidade. Mas aí você vai ter que imprimir também uma questão de melhoramento genético, você vai ter que estar mais em cima das aves, ver quais são as reproduções que realmente dão bons resultados, sem briga aí, que realmente dão bons resultados para poder tudo dar certo. Quando você começa com a criação, que você não tem previsibilidade, de uma maneira comercial, isso vai lhe atrapalhar um pouco. Isso, você vai perder alguns clientes, você vai ter a previsão que você vai entregar algum número de animais e no final você não vai conseguir. Então, cada dia que passa mais, se você não trabalha com aves híbridas, você vai precisar cada vez mais melhorar o seu plantel para que ele chegue sempre no mesmo resultado ao mesmo tempo. Porque você ter 100 aves, mas só chegar a 10, só chegar a 20, você não vai ter bons resultados e você vai acabar perdendo dinheiro. Quando você trabalha com aves híbridas, você tem a condição de escolher. A gente aqui cria com 120 dias, eu não aconselho criar com menos que isso, mas você consegue com 90 dias também. Pela ABNT você consegue até com 70 dias. Mas assim, para você conseguir que o resultado seja bom para seu cliente e ele volte a comprar na sua mão, eu acho interessante de 120 dias em diante. Então, você conseguindo ter essa previsibilidade, que com 120 dias você vai ter as 100 aves, ou pelo menos mais de 90% das aves,
vai chegar no bom resultado, fica mais previsível para você gerar seu negócio. E o desenvolvimento das aves está muito ligado do que você conhece sobre nutrição. O entendimento sobre nutrição das aves é muito importante. Não queira simplesmente pegar uma tabela pronta. É muito comum as pessoas pedirem: eu quero uma tabela disso, eu quero uma tabela daquilo. É muito comum e isso vai atrapalhar a sua criação. Por quê? O entendimento que você vai ter de nutrição, você vai saber se aquela tabela realmente serve para você ou não. Existem muitas tabelas na internet sobre criação de galinha caipira, mas você não sabe exatamente qual o tipo de criação que a pessoa faz. Se você tem uma criação para abate, uma tabela de postura não vai servir para você. Se a pessoa tem uma criação de capoeira, uma criação de híbrido, aquela tabela não vai servir para você. Se a pessoa tem uma criação de índio gigante, você quer uma criação de poedeira, aquela tabela não vai servir para você. E você precisa entender sobre clima, sobre o que você consegue oferecer para o pasto, qual é o tipo de milho que tem na sua região, o tipo de soja que tem na sua região. Então você entendendo sobre nutrição, você vai garantir um desenvolvimento e no futuro uma produção melhor para você. Falando um pouco melhor sobre a alimentação, o que é que realmente a galinha come, o que vai garantir o seu desenvolvimento é uma ração na quantidade certa e bem balanceada. A primeira coisa que você tem que conhecer é sobre as fases da criação e sobre as fórmulas de cada fase de criação. Então, não é uma única tabela que vai servir para todo o processo. Você vai ter níveis de proteína maiores na fase inicial, níveis de proteína menores na fase de engorda e de terminação, níveis de proteína maiores na fase inicial e níveis médios de proteína na fase de postura, dependendo de que posição da postura ela esteja, se é postura 1, se é postura 2, se é postura plena ou se é final de postura. Então você precisa entender sobre isso para poder formular uma ração ideal para você. Rações que permeiam aí entre 30% de soja são rações que são mais para a fase inicial de criação, tanto para abate quanto de postura, que permeiam entre 20% e 25%. Está aí entre fase de crescimento e fase de postura, mais ou menos eles têm a mesma quantidade de proteínas, mas você precisa garantir aí 22%, 23% de soja na sua fórmula de ração, se for poedeira na época de postura, mas em fases aí de terminação, fase de engorda, você pode reduzir muito a proteína, até 18%, a 16%, 18% aí de soja na sua fórmula, vai dar certo. Use sempre 4%, entre 5% e 4% de núcleo na sua ração. Procure um núcleo na cidade vizinha, na sua cidade, mais de uma casa agropecuária, na internet. É muito melhor do que se ficar correndo atrás de fosfato de cálcio e ficar correndo atrás de sal, mesmo porque esses itens não vão completar toda a necessidade nutricional da sua ave, principalmente na fase inicial, principalmente em fase de postura. Nas outras fases a gente consegue aí dar uma equacionada, mas fase inicial e fase de postura você vai precisar ter um pouco mais de cuidado ao achar esses itens. Procure o núcleo, nem que seja pela internet, mas procure o núcleo na cidade vizinha, procure na capital do seu estado, porque com certeza você vai encontrar. O núcleo é uma coisa que você pode comprar 10, 20, 25 quilos, um saco completo, vai gastar um pouquinho mais, 100, 120 reais, mas ele dura por muito tempo, você usa muito pouco. No rótulo vai estar escrito a quantidade que você vai usar na fórmula, às vezes é 4%, às vezes é 6%, às vezes é 5%. Via de regra, normalmente os núcleos estão 4%, mas dá uma olhadinha no rótulo, normalmente algum fabricante aí pode ter uma quantidade diferente. Continuando, você vai ter o que sobrar da quantidade de soja que você escolher, da quantidade de núcleo que você escolher, você vai acrescentar de milho moído na sua fórmula e você pode levar isso daí para cada fase que vai dar certo. O milho vai dar energia, a proteína vai dar a construção de órgãos, formação de corpo, formação de ossos e o núcleo vai dar vitaminas e minerais necessários para o desenvolvimento. Ração numa criação comercial de galinha caipira é fundamental para um bom desenvolvimento e para uma boa produção. Quando você erra na fórmula, alguma coisa pode dar errado. E complementando a questão de ração, a quantidade certa é muito importante. Quando você quer aves acima de 2,5 kg para 3 kg, normalmente você vai gastar
mais do que 8 quilos, 9, 11 quilos de ração durante todo o processo para essas aves. Quando você quer abaixo de 2,5 kg, você vai ficar aí entre 7 e 8 quilos de ração, que vai dar mais ou menos certo durante todo o processo. Aí você vai dividir durante as fases. A fase inicial é a fase mais importante, ela começa mais ou menos com 14 gramas por dia, mas vai terminar a fase inicial comendo mais ou menos 40 gramas por dia. A fase de crescimento é que estoura de comer, crescimento, cria e recria, seja crescimento para abate, seja cria e recria para postura. Essa fase ela começa a estourar, vai começar aí no finalzinho da fase inicial com 40 gramas, mas vai chegar até 80 mais ou menos na fase, no período final aí de crescimento. E fase de postura você vai manter aí entre 100 e 120 gramas, e fase de engorda você vai manter aí 140 gramas mais ou menos de ração. Sabendo esse resumo geral aí, você tem um conhecimento mais completo, mais profundo, tanto como fatores de influência, cada item, o que é carboidrato, o que é proteína, o que é o mineral, o que é a gordura, o que é que tudo isso influencia no nosso e-book sobre nutrição, que eu vou deixar um link aí na descrição para você dar uma olhada e adquirir se for interessante. Lá tem 18 tabelas de rações diferentes, exatamente para você ver qual é a sua criação, entender qual é a sua criação e tomar por base uma dessas tabelas e poder fazer as variações que você vai entender lá no e-book. Por fim, eu gostaria de dar um recado sobre o pasto. Muita gente acha que o pasto é para a alimentação das aves e principalmente numa criação comercial está muito longe disso. O pasto é para você dar o bem-estar, para dar a sensação de liberdade e para expressar as características ancestrais, que é exatamente essa que você está vendo aqui. Uma das galinhas aqui, que inclusive é uma das que está choca, ela saiu dali agora e veio tomar um banho de terra. Esse banho de terra misturado com um banho de sol é o que evita inclusive a presença de piolho, a presença de ácaros. Então isso é uma galinha caipira. Ela está totalmente adaptada ao ambiente, ela pode ir no verde, ela pode ir mas pode tomar o banho de sol, pode tomar o banho de terra, está totalmente adaptada, mas na hora da ração, a ração na quantidade certa, na fórmula certa, ela vai e se alimenta. O pasto é exatamente para dar isso. Capim picado ou qualquer outra coisa picada que você coloca no coxo não ajuda o desenvolvimento da sua ave. Na verdade, pode até atrapalhar, dependendo da quantidade que tenha. Se capim fosse alimento de galinha para desenvolver, nenhum fabricante compraria ração, nenhum fabricante compraria milho, nem compraria soja. Era muito mais fácil plantar capim, picar capim e dar no coxo. O capim é um complemento, porque vai dar mais caracterização à sua ave, vai dar cor de carne, vai dar um pouco de sabor, vai dar cor à gema de ovo. É o que ela encontra no pasto que vai conseguir dar isso. Então não pica capim para dar, você mantém o seu piquete sempre em manutenção, para que sempre tenha um capim, sempre tenha uma vegetação nativa, para elas conseguirem elas mesmas procurarem. E dentro dessa vegetação vai ter aquele inseto, vai ter aquele grilo, vai ter aquela minhoca que elas mesmas vão procurar e vai acabar complementando muito mais por caracterização de caipira do que propriamente de alimentação. Outra coisa importantíssima para você saber: se você confina a sua ave, deixa ela 24 horas comendo ração, ela vai virar um balão e seu cliente depois vai reclamar de você porque sua carne não tem consistência, não tem cor e não tem sabor. Então, é ração o que garante o desenvolvimento, mas também não adianta prender e encher ela de ração. Você precisa entregar um produto caracterizado para o seu cliente. Então, além de você garantir isso com o pasto, você precisa garantir isso com sabor, com manejo, com cor de carne, com consistência que você imprime para elas. Ok? Um grande abraço para você. Não esquece, e-book Nutrição, link na descrição. Curte o vídeo, se inscreve e deixa um comentário o que você achou do vídeo e o que é que você vai querer de tema de agora por diante. Beleza? Um abraço. Pera, que ainda não acabou. Deixa um comentário aí embaixo do que você achou do nosso vídeo. Aproveita, se inscreve no mini curso grátis e entra na lista VIP. Os 2 links estão na descrição. Tem mais 2 links para você se inscrever para as lives de quarta-feira, você ser sempre avisado.
E você se inscrever também no Clube dos Produtores, na lista de espera do Clube dos Produtores para o próximo lançamento. Beleza? Assiste sempre nossos vídeos até o final e faz um comentário. Curte o vídeo e se inscreve. Um abraço.